Esta caverna no sul do México foi considerada a passagem para o submundo, onde residiam espíritos dos mortos. Acredita-se que esta pintura de uma figura poderosa vestida com peles de jaguar seja inspirada por uma cultura de 3.000 anos, que acreditava no poder da transformação sobrenatural e em criaturas humanas jaguar, e que criou algumas das obras de arte mais impressionantes das Américas. Surgindo das zonas úmidas tropicais do sul do México por volta de 1200 a.C., eles foram uma das primeiras civilizações das Américas. Eles construíram a primeira pirâmide e a primeira cidade planejada desta parte das Américas, criaram um dos sistemas de escrita mais antigos conhecidos, acreditavam que seus governantes tinham poderes sobrenaturais e jogavam um dos jogos de bola mais antigos do mundo. Eles são conhecidos como os Olmecas. E atingiram seu auge mais de 1000 anos antes dos maias e dos astecas. Meu nome é Jaguar Cooper, sou especialista em arqueologia das Américas. Nesta série, vou explorar a fascinante ascensão e a subsequente queda de civilizações esquecidas, desde os mares cristalinos do Caribe até as pirâmides mais impressionantes do Novo Mundo. Sobre os vulcões fumegantes da Costa Rica e nas profundezas das cavernas do centro do México. Vou viajar nos passos desses povos, para revelar seus segredos, desenterrar as culturas impressionantes que floresceram em meio a algumas das paisagens mais dramáticas do mundo. Os Olmecas foram uma das grandes civilizações deste continente, mas, há 2 milênios, eles desapareceram. Esta é uma história de detetive, em que fragmentos de arte e arqueologia precisam ser reunidos. Compreender um povo perdido no tempo, entender como os Olmecas surgiram, como governaram há 3.000 anos e por que criaram uma arte tão impressionante, é compreender o próprio surgimento da civilização. Na década de 1940, arqueólogos investigaram rumores sobre um enorme olho de pedra encarando os selvas do sul do México. Eles ficaram surpresos com o que descobriram. Eles desenterraram evidências de uma civilização altamente desenvolvida, muito mais antiga e avançada do que qualquer um poderia imaginar. De alguma forma, nos trópicos implacáveis do México, uma cultura extraordinária surgiu e prosperou. A história começa a quilômetros de onde as cabeças de pedra foram encontradas, na costa. Lendas de um povo perdido fazem parte do folclore local por aqui. Há um antigo poema na língua indígena náhuatl que fala de uma terra lendária de névoa, um lugar agora esquecido, onde outrora existiu uma civilização. Mas esse ambiente de extremos obscureceu sua história por séculos. Esta é uma região do mundo sufocantemente quente e úmida, sujeita a furacões e chuvas torrenciais. No interior, há extensas áreas de pântanos e selvas, e na estação chuvosa, pode cair meio metro de chuva em apenas um mês. O terreno pode ficar alagado por quilômetros, então não é o tipo de lugar onde você imaginaria uma civilização se desenvolvendo. Mas é aqui que começa a história dos Olmecas.
Os humanos chegaram pela primeira vez à Mesoamérica, a faixa de terra que conecta as Américas, há mais de 12.000 anos. Eles eram caçadores-coletores que obtinham alimento da costa. Mas a rede de rios e lagoas os atraiu para o interior em busca de mais sustento. Para dentro dos pântanos e áreas alagadas, em um ambiente que mudaria a forma como viviam. Como resultado das chuvas intensas, os rios e lagos daqui transbordam. Isso proporciona um efeito semelhante ao presente do Nilo. As enchentes anuais fornecem toneladas de lodo fresco ao longo dessas margens dos rios, criando um ambiente de cultivo incrivelmente fértil. Há 7.000 anos, as margens dos rios no interior da costa do Golfo, dos primeiros lugares nas Américas onde o milho foi cultivado. Foi uma cultura que transformou a vida daqueles primeiros caçadores-coletores. Eles abandonaram sua existência nômade e começaram a cultivar campos, sustentada por uma cultura que pode ser colhida 3 vezes por ano nesta região. Gradualmente, entre 4.000 e 3.000 a.C., a população da costa do Golfo cresceu. Mas os primeiros mesoamericanos começaram a cultivar mais do que milho. Cultivos que fizeram algo notável. Essas 3 plantas, milho, feijão e abóbora, têm um efeito incrivelmente complementar quando são cultivadas juntas. O milho é uma planta resistente que pode crescer em condições difíceis, fornecendo um caule reto e firme. O feijão é uma trepadeira que cresce ao redor do milho, fixando nitrogênio no solo, e a abóbora cresce ao redor de ambos, oferecendo essas folhas largas que ajudam a controlar o mato. Mas o mais importante é o que está por dentro. Porque essas plantas, quando consumidas juntas, fornecem o sustento. Essa dieta, conhecida como as 3 irmãs, alimentou a alimentação mexicana. Esse avanço agrícola, a capacidade de cultivar o sustento, permitiu que os primeiros predecessores dos Olmecas produzissem um excedente de alimentos. O primeiro alicerce para o surgimento de uma civilização, isso possibilitou o desenvolvimento de vilarejos e comunidades agrícolas. E por volta de 1500, um assentamento começou a se desenvolver diferente do que a Mesoamérica tinha visto. E é a primeira evidência que temos da cultura olmeca. Agora estou a 40 quilômetros do litoral do Golfo para ver se consigo encontrar vestígios do primeiro assentamento olmeca, mas este é um ambiente extremamente desafiador para investigar qualquer coisa. As terras baixas alagam na estação chuvosa, as estruturas de junco e barro que os olmecas construíram apodreceram. Mas os arqueólogos descobriram que, em 1200 a.C., este planalto 20 metros acima das áreas alagadas, estava no centro do antigo assentamento olmeca. Chama-se São Lourenço. O que realmente diferencia São Lourenço é a sua escala verdadeiramente impressionante e notável. Pesquisas arqueológicas nos mostram que o sítio tinha uma vasta extensão de mais de 700 hectares, com uma população estimada de aproximadamente 10.000 pessoas. Isso é mais de 3 milhas quadradas, e até onde a vista alcançava, haveria campos bem irrigados e repletos de plantações exuberantes. Era uma cidade em pleno crescimento, e ninguém jamais passava fome. E não foi só a escala de São Lourenço que surpreendeu os arqueólogos. No topo do Planalto, eles desenterraram algo que nunca havia sido visto antes tão cedo na história mesoamericana. Tenho aqui um mapa do Planalto feito durante as escavações do sítio que marca as descobertas deles. E sob meus pés estão os restos de uma estrutura diferente das casas de barro e palha em que Olmecas vivia.
Esta aqui tinha fundações de pedra e colunas maciças. Os arqueólogos acham que é a primeira residência real da Mesoamérica. A escavação foi recoberta para proteger a estrutura. Ela era chamada de Palácio Vermelho e ocupava o coração de São Lourenço. Ao redor desse Palácio Vermelho estão as residências de status mais baixo e, abaixo delas, mais para baixo nas encostas, você encontra os trabalhadores e os agricultores. É aquela realização clássica de uma sociedade estratificada, com a elite literalmente mais alta, olhando para baixo para todo o resto. São Lourenço era controlada a partir daqui, e esse tipo de organização social centralizada é uma marca registrada da civilização. Nenhuma outra civilização emergente na Mesoamérica tinha uma classe elite tão privilegiada e poderosa quanto os governantes olmecas, e eles deixaram sua marca indelével na sociedade de uma forma muito marcante e significativa. Estas são as cabeças colossais olmecas, e elas são representações tridimensionais de indivíduos. 10 delas foram encontradas em uma disposição processional que levava até o Palácio Vermelho em São Lourenço. Acredita-se que sejam governantes ou heróis, mas a forma como foram esculpidas com ferramentas de pedra revela um nível de artesanato requintado. Não há nenhuma pista sobre seus nomes ou quando viveram e morreram. Mas o que me arrepia é perceber que esses podem ser os rostos reais da elite olmeca. Ter esculturas tão impressionantes dedicadas a eles é um testemunho de seu status. E isso levanta a questão: o que tornava esses indivíduos tão especiais? Para que as pessoas aceitem um governante, alguém acima delas, controlando suas vidas, é preciso que haja algo realmente enraizado em sua imaginação, em sua psique, para tornar isso aceitável. Então, será que os olmecas faziam isso de boa vontade? Ou eram forçados a fazê-lo? Evidências do porquê a elite olmeca era tão reverenciada por seu povo podem ser vistas em outras esculturas desenterradas perto de São Lourenço, que sugerem que os governantes ocupavam um papel quase sobrenatural. Roberto Luna Gomes é um arqueólogo que trabalha aqui no Museu de Jalapa, em Veracruz. Ele estuda a arte dos olmecas e seu significado há mais de 20 anos. Esse grupo de estátuas foi todo escavado junto, perto de São Lourenço, e forma um tablial ou cena. Mostra duas figuras olmecas agachadas diante de 2 jaguares. Para o jaguar, que é considerado uma entidade muito sagrada para os olmecas. Mas, nesse sentido, o que estamos apreciando precisamente nesse rosto é um felino, um jaguar, uma entidade que está rugindo e que simboliza exatamente o poder dos olmecas. Em princípio, porque os olmecas viviam na selva tropical, e o animal mais emblemático, mais poderoso, mais feroz é o jaguar. Então, o jaguar acabou se tornando, de certa forma, a parte mais importante da sua religião. E você sabe por que se chama jaguar? Porque ele tem esses dentes, o rosto, as orelhas de felino, e tem algo parecido, mais parecido comigo, um pouco antropomórfico, né? Porque há algo um pouco humano na figura. Sim. Na verdade, eles não são exatamente felinos, na completa extensão da palavra. Eles são mais felinos que estão em um processo de transformação. E vemos esse processo de transformação em outras esculturas olmecas, justamente nesse mimetismo entre o homem-jaguar, o próprio jaguar e o ser humano. E é exatamente isso que os governantes olmecas realmente realizavam. Os governantes que tinham a capacidade natural de se transformar realmente em felinos, ou seja, em seres mitológicos.
Existe um enorme volume de arte olmeca dedicada a ilustrar a capacidade dos seus governantes de assumir o poder do jaguar, de se tornarem meio humanos, meio bestas, ou homens jaguar. Eles sido vistos diariamente povo olmeca em locais como São Lourenço, exibição pública de poder. Esta escultura mostra um governante em meio à transformação, tornando-se um jaguar bem diante dos nossos olhos. O bebê nesta figura de pedra verde também sugere linhagem, a transmissão do poder dentro da elite, uma legitimidade herdada. Se a arte pública sugeria que os líderes possuíam poderes sobrenaturais, seus rituais e cerimônias parecem ter reforçado ainda mais essa impressão. Este rosto requintado é feito de jadeíta maciça, pedra verde rara e era usado como máscara. São milho. Ah, é mesmo? 1, 2, 3, 4 cartuchos de milho. O milho é uma planta sagrada. Pelos olmecas. E também, com esse milho nas bochechas, existe essa ligação Entre água, fertilidade, a fertilidade da cultura e também da agricultura. Sim, evidentemente. Isso é sinônimo da importância da agricultura do milho dentro da civilização olmeca. Essas máscaras ligavam a colheita bem-sucedida, aspecto fundamental da sociedade olmeca. A chave para decifrar os sistemas de crença olmecas e o status de seus líderes é entender que a elite era vista como diferente. Acreditava-se que eles tinham uma relação especial com feras poderosas e forças sobrenaturais. Os olmecas acreditavam que o poder deles criava as condições para solos férteis e uma oferta abundante de alimentos. Isto é um altar, pedra ou trono, encontrado em uma das praças públicas de São Lourenço. A elite ficava de pé ou sentada de pernas cruzadas no topo durante as cerimônias. E aqui você pode ver o que pensamos ser apoios para os pés, para que pudessem subir até o topo. Na frente, você vê figura sentado de pernas cruzadas, dentro e fora de caverna ou portal, representando a transição entre este mundo e outra dimensão. Este objeto encapsula o espetáculo, a elite fascinar o público. Demonstrar sua capacidade com o mundo espiritual. Por meio da arte pública e cerimonial, os olmecas expressavam um sistema de crenças compartilhado, que mantinha sua estrutura e ordem social. Esse é outro elemento definidor de uma civilização. Mas o processo de criar toda essa escultura monumental em pedra nos revela ainda mais sobre eles. A habilidade necessária para esculpir é uma coisa, mas obter a pedra é algo completamente diferente. Não há fonte de rocha ou pedreiras no território pantanoso dos olmecas. As cabeças são feitas de basalto vulcânico. A fonte mais próxima fica a 64 quilômetros a noroeste de São Lourenço, em um lugar chamado Lama de Jicaro. Entramos em Costas Montanhas Tuxtla, e é o primeiro afloramento de basalto perto de São Lourenço. Então, em algum lugar por aqui deve estar a pedreira. Muitos monumentos de pedra olmeca em São Lourenço feitos. Escondidas nesta mata densa estão centenas de blocos de basalto vulcânico. Aqui você já pode começar a ver alguns dos maiores blocos de basalto e, ficando em cima disso, você realmente sente como se pudesse estar em cima de uma daquelas cabeças olmecas.
Os trabalhadores olmecas não estavam extraindo os blocos do chão, eles já moldavam. Você pode ver como este bloco está sendo esculpido, onde aparecem esses cantos talhados, formando algo feito por mãos humanas. 3, 4 arestas verticais, criando esse formato quadrado, pronto para ser transformado em uma peça de arte olmeca. Os blocos estavam sendo pré-moldados aqui como parte de uma linha de suprimento organizado da matéria-prima necessária para um enorme volume de arte pública. Este é um local de extração de pedra com 3.000 anos, e a dimensão do trabalho realizado aqui mostra o quanto a lapidação de pedra era importante para os olmecas. Entre aqui e São Lourenço há uma paisagem pantanosa e cheia de rios, pela qual os trabalhadores olmecas teriam que transportar blocos de 10 a 20 toneladas usando jangadas, rolos de madeira e pura força bruta. Estima-se que seriam necessários 1.500 homens e de 3 a 4 meses para transportar uma cabeça colossal pré-moldada daqui até São Lourenço. O esforço envolvido em imortalizar membros da elite nos mostra o quanto os olmecas deviam acreditar na capacidade de seus líderes de influenciar a natureza e prover para o povo. Mas os olmecas não estavam apenas se imortalizando em pedra. Guardado em uma instalação com ar-condicionado no Museu de Santiago, nas montanhas Tuxtla, está um conjunto impressionante e muito raro de artefatos ao qual estou tendo o privilégio extremo de examinar. No que diz respeito à arte olmeca, eles são únicos. O rosto. Você pode olhar aqui com o nariz. E eles oferecem outro fragmento de evidência para nos ajudar a entender os sistemas de crenças olmecas. Esses rostos e cabeças requintados foram esculpidos em madeira, um material que normalmente apodreceria, mas elas foram descobertas preservadas na lama de um pântano perto de São Lourenço. Objetos bem feitos. Marcas de corte de ferramentas visíveis, rostos polidos finamente. Mas, como ficaram encharcados de água, alguns deles foram esmagados durante o tempo em que estiveram no pântano. Então você acaba com esses rostos bastante distorcidos. É incrivelmente raro encontrar artefatos de madeira como este na região olmeca, mas, na verdade, esse tipo de objeto de madeira, esses materiais orgânicos, provavelmente compunham grande parte dos objetos do dia a dia que os olmecas poderiam ter usado. Mas, ao contrário das cabeças colossais de pedra, essas representações de madeira dos olmecas não eram para exibição pública. Em vez disso, elas foram deliberadamente lançadas nas águas de um pântano. Elas foram lançadas como uma oferenda ao mundo espiritual. No reino olmeca de pântanos, lagoas e rios que cercavam São Lourenço, a água estava por toda parte. Seus sagrados jaguares caçavam nela. Ela fazia suas plantações crescerem, então tinha poder de dar vida, e por isso nascentes e poços eram lugares sagrados. Este é um antigo lago de cratera vulcânica, e os moradores acreditavam que essa água não tinha fundo. Para os olmecas, corpos d'água como este eram portais para o submundo, e romper sua superfície era entrar em outra dimensão. Esse submundo era onde os olmecas acreditavam que seus ancestrais residiam. Ao lançar objetos como as cabeças de madeira em um lago como este, ou em um pântano alagado, eles faziam oferendas a eles. Essa prática nos mostra que os olmecas cultuavam seus ancestrais, e que ao lembrá-los, fortaleciam e legitimavam sua civilização. Outros artefatos recuperados desses submundos olmecas tornaram possível enxergar ainda mais claramente o quão sofisticada era a sua sociedade. O arqueólogo David Morales Gomes é responsável pelo cuidado de milhares de artefatos encontrados nesta região. Mas neste depósito,
Sua equipe cuida de um conjunto de itens únicos. Essas esferas são feitas de borracha maciça e, junto com os bustos de madeira, foram criadas como oferendas ao submundo, há 3.500 anos. Por que você acha que eles estão usando isso como uma oferenda? Bem, eles também são chamados de Olmecas do povo de Uli, porque estão na região onde se encontra muito Uli. É a maior evidência de Uli, e depois vem o comércio de Uli na Mesoamérica. Você acha que sim? Que o material do Uli tem algum significado na cultura, porque ele sai como um líquido da árvore, mas depois fica mais sólido de certa forma. Você acha que a qualidade desse material tem algum significado na cultura? Claro que sim, porque as árvores são vida. Portanto, há um significado da Uli em associação com a vida. E basicamente, é na região da onça. A onça representa a fertilidade. Então é numa região muito importante onde a Uli vem, e é um local de grande significado e relevância cultural. De ponto, esta é a primeira vez que essas bolas foram filmadas ou vistas na televisão. E elas representam algo que uma oferenda. Esta é uma das bolas de borracha mais antigas do mundo. Ela data de 1600 a.C. As pessoas já usavam borracha nas Américas mais de 3.000 anos antes de ela ser introduzida na Europa. E os Olmecas jogavam um dos primeiros esportes do mundo. Este exemplo marca o início de uma tradição incrivelmente importante aqui na região, o jogo de bola mesoamericano. O jogo de bola mesoamericano era praticado no México na década de 1970, quando registradas. O objetivo era manter a bola em jogo, movendo-a no ar, usando quadris ou braços. Mas para os Olmecas, isso tinha um propósito maior do que apenas o esporte. É um ritual, o jogo de bola. Por isso, a bola é muito importante no ritual. E há 2 homens de cada lado, orientados para os pontos cardeais, aqueles que fazem parte da associação do jogo de bola, e simboliza o sol. E é muito interessante porque eles são provavelmente as origens do jogo de bola. Sim, em toda a Mesoamérica. E na Mesoamérica, não existe mais Uli do que nesta região. Incrível! Então, esta é uma das maiores bolas de borracha e é muito, muito difícil de conservar. Mas isso te dá uma noção da escala desse esporte. Esta bola quicando de um lado para o outro. O peso da bola deve ter causado hematomas nos quadris e ombros. É impressionante. O legado do jogo de bola Olmeca pode ser visto hoje no México moderno, onde o ritual do esporte com bola continua sendo tão presente na sociedade quanto era há 3.000 anos. As bolas de borracha realmente representam o esporte mais antigo das Américas, mas o esporte é fundamental, eu acho, para qualquer sociedade. E dentro da cultura Olmeca, começamos a ver as origens desse esporte se manifestando. Porque, à medida que as sociedades crescem, que as populações aumentam, precisamos de outras pessoas para nos representar nossas comunidades. E é isso que os times de futebol fazem. Eles representam comunidades, regiões, até países. E por isso o jogo de bola mesoamericano é muito mais do que apenas um esporte. É um mecanismo para encenar as relações entre comunidades, entre cidades e Estado. Permite que os indivíduos vivam vicariamente através daqueles que os representam. Fui convidado para representar um time local. Não sabemos se os Olmec jogavam entre si ou contra sociedades vizinhas, mas as culturas mesoamericanas usaram o jogo de bola como guerra por procuração. Como há poucas evidências de que os Olmecas se envolveram em conflitos militares, foi isso. Para eles, o jogo de bola era resolver disputas e um espetáculo ritualístico.
O desenvolvimento do esporte organizado dentro da sociedade olmeca levou a uma valorização ainda maior de quão sofisticada era a sua civilização. Quando você considera a complexidade da arte olmeca, suas crenças espirituais e organização social, você realmente precisa se lembrar de que isso estava acontecendo há 3.000 anos. Em 900 a.C., os olmecas elevaram sua cultura a patamares. Planejando nova cidade, São Lourenço ficou para trás. Os olmecas escolheram um local 50 quilômetros a nordeste de São Lourenço para essa cidade em Laventa. E eles a construíram do zero, seguindo um projeto muito específico. Assim como em São Lourenço, em Laventa, temos esses complexos de plataformas e montes baixos de terra, mas o que é diferente é que houve um planejamento urbano cuidadoso neste local. Toda a paisagem urbana está exatamente 8 graus fora de um eixo norte-sul. Não sabemos por que está alinhada dessa forma, mas isso nos mostra que foi construída assim, de propósito. Mas o que domina essa cidade é aquilo. Isso é uma pirâmide feita pelo homem. Construída com impressionantes 100.000 metros cúbicos de argila, esta foi a primeira e mais significativa pirâmide do Antigo México, iniciando uma notável tradição arquitetônica que duraria por mais de 2.000 anos. Construí-la teria sido um enorme projeto cívico, exigindo milhares de trabalhadores, todos os quais precisariam de comida e sustento. Portanto, essa pirâmide demonstra que os olmecas ainda estavam gerando enormes excedentes de alimentos a partir de suas ricas terras agrícolas de várzea. Ela pode ser vista a quilômetros de distância. Por volta de 900 a.C., os olmecas haviam se tornado uma sociedade extremamente confiante. Rebeca Gonzalez tem sido a principal arqueóloga trabalhando em Laventa nos últimos 20 anos. É um sítio enorme, a primeira cidade planejada urbanisticamente na Mesoamérica. É basicamente uma demonstração de poder. Toda a arquitetura, todo o layout do sítio está te dizendo: estamos aqui, temos a mão de obra, temos as ideias, os arquitetos e tudo o que é necessário para fazer isso. Uma das primeiras coisas que Rebeca fez quando chegou aqui há 20 anos foi criar um mapa do layout da cidade. Então este é o mapa. Ele te dá uma noção da escala do sítio. São 200 metros. Quero dizer, isso se estende por quase mais de 1 quilômetro. Mais de 1 quilômetro. Estamos na Acrópole, de frente para uma praça de 4 hectares, uma praça que provavelmente era usada para cerimônias públicas, e não conseguimos ver o sítio porque está coberto de vegetação, mas já foi mapeado. Isso te dá uma ideia de que centenas, talvez milhares de pessoas caberiam naquela praça em frente à pirâmide. Então deve ter havido uma grande população aqui. Há estimativas de que possa ter havido umas 10.000 pessoas aqui. Mas não, você pode ver isso perfeitamente. Ela realmente dá uma ideia do ambiente urbano e da criação de uma paisagem urbana. Você vê muitas coisas aqui que continuaram presentes em culturas mesoamericanas mais amplas por milhares de anos. Sim. Que porcentagem deste sítio você acha que foi escavada cientificamente? Nem 1%, certo? Nem 1%. Nós escavamos muito, muito, muito pouco. Dezenas de peças de arte foram encontradas aqui, algumas relacionadas ou retratando rituais e cerimônias olmecas. E um conjunto de videiras nos conta que em Laventa os olmecas estavam fazendo oferendas rituais mais extravagantes do que nunca. Toneladas e toneladas de rocha de serpentina, grande parte moldada em belas cabeças de machado, foram enterradas em uma enorme cova de oferendas aos pés da pirâmide.
Esse enorme poço foi escavado entre 4 e 7 metros de profundidade e então fileiras de blocos de serpentina depositados. Esses blocos colocados no preenchimento enquanto enchiam o poço, para encobrir, colocados ali. E as oferendas enormes, essas oferendas subterrâneas de 1000 toneladas de serpentina, são grandes quantidades de pedra trazidas. Por que você acha que essas ofertas estavam acontecendo? Bem, elas provavelmente são uma das ferramentas mais importantes que eles usaram. Eles trabalhavam com pedras. Eles foram colocados em pé assim, ou alguns foram posicionados apontando para o norte, sul, leste, oeste. Assim. Você acha que eles estão fazendo oferendas aos governantes do local? Ou você acha que são os governantes que fazem as oferendas para exibir sua própria riqueza e sua capacidade de fazer essas oferendas? É novamente demonstração de poder e riqueza, e gosto da ideia de que as grandes oferendas à Mãe Terra. Mas rochas serpentinas não são encontradas em nenhum lugar próximo à costa do Golfo. Assim como os Olmecas procuravam rochas basálticas para suas cabeças colossais, em La Venta eles iam ainda mais longe para serrar serpentinas. De onde vem essa pedra? Acreditamos que venha de Oaxaca, que fica na costa oeste do México. Como ou quando, não sabemos, mas que eles foram trazidos, sim. É uma quantidade colossal de comércio quilômetros. Sim. E isso realmente diz muito sobre a importância do local, se você está conseguindo esse nível de interação por toda a Mesoamérica. Sim. Aqui em La Venta, os Olmecas usavam a riqueza gerada por suas terras férteis para comercializar por todo o México. Mas as culturas que eles encontravam não eram tão avançadas quanto eles. Arqueólogos não usam o termo primeiro, pois você é provado errado. Mas esta é a pirâmide, o primeiro planejamento urbano. Mas o que torna este sítio tão especial é justamente a forma como ele atrai riqueza de centenas de quilômetros de distância. Você encontra recursos de pedra vindos da Guatemala, do Planalto Central do México e de Oaxaca. Mas o que eu quero saber é, como este sítio, como essa cultura influencia essas regiões a centenas de quilômetros de distância. Estou viajando 640 quilômetros a oeste de La Venta, numa jornada que teria levado aos Olmecas um mês a pé. Para uma passagem nas montanhas acesso entre leste e oeste do México, chamada Chalcatzimbo. Situado no Planalto Central México, Chalcatzimbo era uma comunidade entreposto comercial controlava fluxo mercadorias entre leste e oeste. Os Olmecas vieram para esta região para adquirir serpentina. Eles podem ter trocado por ela produtos agrícolas, peles de jaguar e borracha, que só poderia ser colhida no ambiente da costa do Golfo. E certamente, há evidências de que o jogo da bola de borracha, que eles parecem ter criado, chegou até aqui. Então, este é um exemplo clássico de um campo de jogo de bola mesoamericano. Aqui no meio é onde o jogo realmente teria sido disputado, com talvez 2 a 4 jogadores de cada lado do time, e a bola de borracha teria sido quicada para cima e para baixo. Este canal, o que é bem interessante sobre essa quadra de bola em particular é que ela tem essas rampas elevadas nas laterais. Então, daqui de cima, você pode ter uma ideia de como esse jogo teria sido. Uma plateia talvez lá em cima dessa colina, olhando para baixo, assistindo aos jogadores dentro desse canal, com a bola de borracha quicando para cima e para baixo. Mas é mais que a relação entre jogadores e espectadores. É sobre a posição do campo, pois está no coração do centro cerimonial, a poucos metros da pirâmide em degraus. Isso nos dá uma ideia de quão importante era o jogo de bola na sociedade mesoamericana. E se pensarmos nas bolas de borracha de Manati, 1600 anos antes de Cristo, esse jogo perdura na Mesoamérica e cultura mesoamericana por milhares de anos.
Significativamente, parece que os Olmecas vieram para cá como comerciantes influentes, e não como conquistadores militares. Ainda assim, parece que eles tiveram um impacto profundo aqui, e a evidência pode ser encontrada esculpida na encosta da montanha. Aqui você tem essas 3 figuras felinas, talvez pumas ou onças, mas se você olhar para a boca, elas são quase fantásticas na forma como são representadas. E coisas como esses gatos, essas figuras felinas, não são nativas desta região. Então, estamos percebendo esse senso de iconografia, arte e ideias sendo trazidas para esta região. Existem mais de 30 entalhes elaborados na rocha aqui em Chalcatzingo, mas foram os Olmecas que vieram aqui, que as criaram, ou elas foram esculpidas pelo próprio povo de Chalcatzingo, tendo sido inspirados pela iconografia Olmeca? Arqueólogos passaram anos tentando encontrar pistas nos detalhes dos entalhes de 2500 anos, numa tentativa de entender mais sobre eles. Então, ali está El-Rei ou o rei. Acredita-se que seja uma entrada de caverna. A caverna é uma entrada para o submundo, onde estão os ancestrais e as divindades. Travis Deering e Laurie Collins estão atualmente conduzindo um estudo de 2 anos para documentar os monumentos em Chalcatzingo. E este monumento, em particular, mostra um governante que parece exercer o mesmo poder sobre os elementos que a elite Olmeca dizia possuir. Há todo tipo de iconografia aqui. Essas aqui em cima são nuvens de chuva. E essas são gotas de chuva, significando que eles podem controlar a chuva ali, espalhadas por todo o painel. Eles têm controle sobre o submundo, onde vivem os ancestrais e as divindades, e também sobre o mundo natural. Mas a evidência da iconografia Olmeca está desaparecendo diante dos olhos deles. Você pode realmente ver o quanto de perda de rocha está acontecendo, além das rachaduras, fissuras e a degradação da pedra. Temos poluição do ar, chuva ácida e ainda atividade tectônica. Este sítio está na lista dos 100 sítios arqueológicos mais ameaçados do World Monuments Fund. Felizmente, Travis e Laurie têm uma ferramenta do século XXI para ajudá-los. Este equipamento é o que há de mais moderno em tecnologia de escaneamento a laser 3D. No passado, os arqueólogos poderiam ter fotografado ou feito um molde de gesso da escultura, mas agora podemos registrá-la de uma forma muito mais precisa. Ele dispara um feixe, o feixe retorna para a máquina, e tem um nível de precisão de 2 milímetros ou menos. Estamos capturando em 360 graus, então realmente estamos coletando muitos dados ao nosso redor. E então, a partir daqui, se a gente der um zoom, ali está El-Rei bem na nossa frente. O que eu fiz foi entrar e destacar todas as áreas esculpidas. Os detalhes da figura esculpida de repente saltam aos olhos. Aquelas 3 nuvens e as gotas de chuva caindo. Dá pra ver mesmo. Isso realmente destaca tudo. Estamos enxergando novas. Isso faz com que pareça quase como uma obra de arte, em vez de ser parte de uma paisagem. A resolução que você está conseguindo nessas imagens é simplesmente excepcional. Até que ponto isso destaca diferentes iconografias e te ajuda a interpretar e entender alguns dos vínculos culturais? Nós podemos, na verdade, computacionalmente, examinar o quanto as coisas são semelhantes ou diferentes. Então podemos dizer, sim, este sítio é parecido com aquele porque tem essa representação iconográfica compartilhada na escultura. E isso só evidencia as inter-relações que estavam acontecendo nesse período. Porque, estilisticamente, você pode ver conexões entre essa arte rupestre e toda a costa do Golfo e o coração Olmeca. Esses escaneamentos não só preservam um registro visual das esculturas, mas também nos ajudam a vê-las de forma muito mais vívida. Devem ter sido uma visão realmente impressionante para as pessoas que estiveram aqui há 2500 anos. Mas os Olmecas não estavam no controle em Chalcatzingo. Este não é um governante Olmeca, é um governante local. Estudos detalhados dessas esculturas mostraram que elas foram inspiradas pelos Olmecas. Mas são distintas desta região. Parece que os governantes da cultura em desenvolvimento nesta região estavam, entre 800 e 500 a.C., adotando a iconografia de elite da costa do Golfo para justificar reivindicações de poder e prestígio.
E essa disseminação da iconografia olmeca não termina aqui. Por toda a Mesoamérica, arqueólogos encontraram exemplos de comunidades locais e civilizações emergentes imitando a iconografia de estilo olmeca, tão a oeste quanto a costa do Pacífico e ao sul até a atual Guatemala. Mais um dos exemplos mais extraordinários pode ser encontrado em Mixturuaca, perto da costa do Pacífico do México. Em um lugar há 2.500 anos, difícil alcançar. Mesmo hoje, não é fácil. Essas cavernas são lugares sagrados que ressoam com a visão olmeca de que a água, poças e fissuras na terra são entradas para o submundo, um portal para outra dimensão. Pelo que parece, esta caverna já era usada por pessoas há séculos. Aqui embaixo, você pode ver um esqueleto que foi fossilizado. Ele se transformou nesse resquício mineral. Você pode ver o fêmur subindo até a pelve. Há uma vértebra indo até o crânio. Com o tempo, os ossos ficaram mineralizados, cobertos por esse depósito calcificado da água, pingando do teto. Então sabemos que é antigo, mas é impossível datar. Então isso nos dá a sensação de que pessoas vêm aqui há muito tempo, bem no coração da caverna. Mas não foi isso que eu vim encontrar aqui. Eu preciso ir mais fundo, quase 1 quilômetro dentro dessa rede de cavernas. E quanto mais fundo eu vou, menos oxigênio há. E isso pode te deixar tonto, eufórico e enjoado ao mesmo tempo. Certo? Então é aqui. Essa pintura rupestre, ou pictograma, sempre foi associada aos olmecas. É dessa figura poderosa que você pode ver com essa capa, de pé, com essa túnica vermelha e amarela. O que eu realmente gosto, porém, são os detalhes na capa, nas pernas e nas mãos. Essas coberturas amarelas e pretas manchadas, que são claramente peles de jaguar. Nas mãos, segurando uma corda, olhando para uma figura ali embaixo. Ou intimidado ou curvado, sentado. E isso tem sido interpretado como uma evidência de poder, dessa poderosa figura de elite subjugando essa pobre pessoa ao lado dela, ou é de linhagem, de alguém que veio aqui para aceitar o poder de sua ancestralidade. Esta não é uma obra de arte pública. Parece que este é um lugar exclusivo e sagrado. Será que futuros líderes eram trazidos para este submundo como parte de uma cerimônia de iniciação? Talvez para aprenderem sobre sua linhagem, que eram descendentes do jaguar, e que isso justificava seu status de governante. É um caminho longo até a caverna. Por que essas pessoas estão descendo aqui para ver essas pinturas nas paredes? Há uma sensação real de pessoas vindo se conectar com seus ancestrais e compreender o poder de sua cultura. Mil anos depois que os olmecas começaram a imortalizar e empoderar seus governantes como seres meio homem, meio jaguar, suas ideias e iconografia já haviam se espalhado por todo o México, e por volta de 500 a.C., os olmecas. A arte, o esporte e as crenças deles estavam se espalhando para os cantos mais distantes da Mesoamérica, influenciando o desenvolvimento de outras civilizações. Mas, de volta à costa do Golfo, o ambiente que havia proporcionado aos olmecas uma base estável para sua sociedade complexa estava começando a mudar.
Os Olmecas prosperaram graças à sua capacidade de produzir um excedente de alimentos. Esse excedente sustentou uma população crescente e alimentou grandes forças de trabalho em projetos cívicos e obras de arte em pedra. Sua elite afirmava que seu poder sobrenatural tornava isso possível. Mas, gradual ou repentina, não sabemos, as vastas terras agrícolas olmecas deixaram de ser produtivas. Havia uma escala de produção industrial, removendo vegetação, criando enormes campos, dependentes canais de irrigação. Desmatamento leva à erosão solo, assoreia canais de irrigação, enormes problemas na produção. As razões para o surgimento de laventa também plantam as sementes de destruição. Por volta de 400 a.C., Laventa havia sido abandonada, e o fim da cidade significou também o fim da própria elite olmeca. Era a suposta capacidade deles de influenciar as forças da natureza que os mantinha em posições de privilégio e prestígio, mas diante das colheitas fracassadas, até mesmo da fome, é bem possível que a elite olmeca de Laventa tenha sido derrubada. Essa ideia sobre Laventa nos revela uma verdade fundamental sobre a civilização. Acredito que a Olmec se deixou governar. São as pessoas que mantêm seus governantes no poder, e se esses governantes falharem, eles podem ser derrubados. Mas este não foi o fim da civilização olmeca. Eles se reconstruíram e entraram em uma nova fase. – 400 a.C. até 100 d.C. marcou o período de adaptação olmecas. Eles voltaram a viver em assentamentos menores e espalhados. Embora eles tenham parado de criar cabeças colossais em homenagem à sua elite, os olmecas ainda produziam obras de arte. Eles também desenvolveram uma nova forma de comunicação. Voltei ao Museu de Jalapa para ver um último artefato olmeca realmente fascinante, que data da fase final da civilização olmeca, no século I d.C. Este é o Mujarras dela. A pedra não só apresenta uma escultura de uma figura notável com um cocar, como também está coberta por centenas de símbolos. A arqueóloga Lourdes Boldard acredita que estes representam mais uma inovação dos olmecas. Estas são as representações mais iniciais e antigas em toda a Mesoamérica de uma escrita com uma estrutura bem definida. Sim. Embora os líderes olmecas não estivessem sendo imortalizados de forma grandiosa e permanente através de cabeças colossais esculpidas em pedra, que eram monumentos impressionantes e distintivos, ou retratados como seres sobrenaturais com poderes divinos, o que era comum em outras civilizações antigas, os olmecas claramente ainda mantinham uma elite dominante e poderosa, que exercia controle significativo sobre a sociedade e seus recursos, demonstrando uma estrutura social e hierárquica bem definida. O personagem recebeu um nome, não é algo oficial, mas é a Lourdes do Morro das Lavouras. E então ele narra com eventos astronômicos e narra parte da história desse personagem. A tentativa de traduzir o que os símbolos realmente dizem provocou debates acalorados, mas as inscrições representam um aspecto extremamente significativo do desenvolvimento cultural. O poder da palavra escrita como um mecanismo de ordem e como um instrumento para registrar uma versão da história é imenso e simbólico. Se está gravado em pedra, é permanente, indiscutível. Essa história é muito interessante porque dá a ideia de que eles estão registrando a causa do seu poder, a origem da sua linhagem. É isso, é uma prova do poder que eles podiam exercer. E talvez os Olmec estivessem tentando garantir que não fossem esquecidos.
Esses Olmec devem ter sabido que eram apenas uma sombra do que já foram um dia. A civilização Olmeca desapareceu, sua influência perdurou. Quando os arqueólogos descobriram as cabeças colossais, esculturas e entalhes nas selvas da costa do Golfo do México, presumiu-se que eram maias. Mas, ao longo das décadas, os arqueólogos começaram a descobrir e celebrar a singularidade da cultura olmeca e sua antiguidade. E isso levou a uma série de descobertas surpreendentes sobre a natureza da relação entre os olmecas e os maias. Esta é a cidade maia de Comalcalco, localizada no interior da costa do Golfo, a apenas 80 quilômetros a leste do antigo centro olmeca de La Venta. Mas esse assentamento foi construído em 500 d.C., 1000 anos depois do colapso de La Venta, e aqui os maias ergueram sua arquitetura monumental usando tijolos de barro. Há esculturas em exibição que retratam crenças compartilhadas, e a cidade possui grandes praças cerimoniais. Caminhando por esta praça, não consigo me lembrar do local olmeca de La Venta, porque esta praça tem montes de terra em ambos os lados, as mesmas demonstrações de arte pública e, ao final, essa pirâmide imponente. Existem dezenas de pirâmides no México, construídas por diferentes culturas mesoamericanas, mas os olmecas são acreditados como os primeiros a construir uma. As inovações culturais dos olmecas não desapareceram com eles. Não foram reinventadas pelos maias. O planejamento urbano, a centralização dos recursos econômicos e agrícolas, a criação do poder da elite da religião divina, e a afirmação por meio da arte pública e das cerimônias. Essas instituições sociais dos olmecas permaneceram com o povo desta região, transformando-se ao longo do tempo para se tornarem mais sofisticadas e complexas. Civilização é uma palavra que os arqueólogos usam para diferenciar entre diferentes estágios de desenvolvimento social. Isso certamente não significa que as pessoas que vivem em civilizações sejam mais civilizadas do que as sociedades de caçadores-coletores, mas sim que passaram por um conjunto de transformações sociais fundamentais. Elas conseguem produzir um excedente de alimentos. Elas possuem estrutura social hierárquica, cidades e sistema econômico estabelecidos. Elas expressam crenças e ideias compartilhadas por meio arte, escrita e eventos cerimoniais. Essas características reconhecemos hoje, talvez consideramos certas. Mas aqui nas Américas, os olmecas desenvolveram essas características pela primeira vez há mais de 3.000 anos. Por muito tempo, os olmecas ficaram adormecidos, e só agora o verdadeiro poder de sua cultura pode ser plenamente compreendido. Os olmecas representam um ponto de virada no desenvolvimento humano das Américas. E seu legado de planejamento urbano, esporte, arte pública e relações sociais complexas perdurou por milhares de anos, passando de geração em geração, até chegar ao século XXI. Evitando um futuro desconhecido, encontramos os adolescentes buscando consolo online e os pais tentando desesperadamente curá-los dessa obsessão. Web Junkies, adolescentes viciados da China, é uma novidade da Storyville. A seguir,